Salmo 91. E eu queria falar sobre essas 3 pragas que elas têm assolado o mundo. E engraçado que Salmo 91 foi muito colocado na vida das pessoas de uma forma equivocada. Achava que era um amuleto. Quantas casas nós entramos e vimos a Bíblia aberta em Salmo 91? E a bem verdade é que o Salmo 91 não é um amuleto, mas é uma promessa de Deus. Eu queria ler com você que diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiará. A sua verdade não é Covid não, viu gente? A sua verdade será o escudo e broquel. Não terá medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda de noite, e nem da seta que voa de dia, nem a peste da escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse texto, ele é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, e talvez você não leu esse versículo nesse tempo. Mas eu queria falar sobre essas 3 pragas que está assolando o coração das pessoas. E não tem nada a ver com Covid. E tem a ver com aquilo que destrói a nossa comunhão, seja com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Primeira das pragas é a frieza espiritual. E eu estou falando aqui para um público, principalmente para a nossa igreja. Hoje nós tivemos a ceia no drive-thru, o que antigamente seria um escândalo, hoje necessidade. Mas a gente percebe que nem todos participaram da ceia, que na verdade as pessoas não ligam mais como ligavam para a ceia. Antigamente os crentes não ficavam sem ceia, hoje as pessoas ficam 2, 3 meses sem ceia e vão levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Isso é um sintoma grave de frieza espiritual. E não é só o fato de não participar da ceia, o fato das pessoas não participarem de reuniões como essa. Se nós temos uma quantidade de membros da igreja, todos eles deveriam estar aqui, ouvindo a mensagem de Deus online. Mas onde estão esses irmãos agora? As pessoas estão orando? As pessoas estão buscando ao Senhor? Como eu falei na semana passada, nas semanas atrás, as pessoas deveriam estar orando mais nesse tempo, mas pelo contrário, há um comodismo muito forte no coração das pessoas. O que eu percebo é essa praga chamada frieza espiritual, que foi dita por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás, que o amor de muitos esfriariam. E nós estamos vendo isso. Talvez a gente olhe para Mateus capítulo 24, dizendo justamente isso, que nós estamos vivendo esses últimos dias, que a praga, que a peste, que é o Covid, tem assolado o mundo, mas e também a frieza espiritual, que está destruindo a comunhão de muitas pessoas. Eu vejo pastores, missionários redobrando seu trabalho, seu serviço, indo atrás, correndo, pensando, orando, pedindo a Deus estratégia, mas as pessoas parecem que estão tão desligadas, elas tiraram férias de Deus, parece. Ah, meu amigo, mas quando vier a chuva, quando vier a tempestade, na hora que a tempestade bater na casa de muitas pessoas, não adianta a gente tentar recuperar o tempo perdido. Por isso eu digo para você, cuidado com essa praga. Estabeleça na sua vida uma comunhão com o Senhor. O salmista vai dizer: eu habito, eu não estou de passagem no esconderijo do Altíssimo, eu habito, eu estou com Deus todos os dias. Ele diz no versículo 2, Ele é o meu Deus. E a pergunta para você hoje: quem é o seu Deus? Você vai dizer, como todo bom brasileiro, meu Deus é Jesus. E você devota a qual Deus? A quantidade de tempo, de amor, de prestação de serviço? Não, a pandemia.
Deus não se parou por causa da pandemia. Deus não está estagnado. Deus não está em quarentena por causa da pandemia. Ele continua a buscar os seus filhos. Mas parece que essa praga está roubando a comunhão dos crentes hoje. Nós deveríamos estar orando muito mais do que antes da pandemia. Nós deveríamos estar lendo a palavra de Deus, estarmos em jejum, em consagração, mandando mensagem para os irmãos que estão esfriados. Mas não, parece que há uma mormidão geral. Irmãos, cuidado com essa praga. Porque e a gente não sabe o tempo, mas quando a gente normalizar, se a gente vai normalizar, você vai perceber claramente aqueles que estão fervorosos de espíritos e aqueles que estão desanimados. Possivelmente muitos crentes não retornarão, mesmo com a liberação dos cultos presenciais, porque eles acomodaram. Muitos agora estão assistindo filme, muitos agora estão querendo viajar na internet, pessoas estão querendo viver a sua vida, deveriam estar dobrando o seu joelho, clamando a Deus, pedindo misericórdia. Isso é uma praga que está estabelecendo no coração de muitos crentes. Ai, Satanás está rindo. Satanás está rindo desses crentes, porque são presas fáceis. Porque na comunhão nós podemos ajudar. Agora a gente está isolado, agora a gente tem que ter maior cuidado. Eu digo para você, irmão, tome cuidado com essa praga que tem assolado os crentes. Segunda praga que tem destruído as pessoas é a instabilidade emocional. E vamos ser sinceros, como que a gente não fica instável nesse tempo? Nos últimos 70 anos, nossos avós, nossos pais não viveram o que a gente está vivendo hoje. Todos nós estamos assombrados, com medo, ansiedade, angústia, tristeza, é quase que normal. Mas o salmista vai dizer: eu não terei medo de praga alguma, de nenhuma enfermidade, de nenhuma seta. Você está dominado pelo medo ou pela fé? Nós só temos dois caminhos: a fé ou o medo. Eu sei, às vezes a gente está andando na fé, vai dar certo, depois a gente, agora já era. A gente não pode nem tossir aqui que, será que eu estou com Covid? Será que eu vou morrer? Nós estamos dominados com tantos medos. Nós temos medo do Covid, nós temos medo de pessoas, a gente tem medo de uma enfermidade, a gente tem medo de passar fome. Tantos medos, como tem um filme aí, A Soma de Todos os Medos. A gente vai juntando tantos medos no nosso coração, e o medo tem a capacidade de roubar a nossa fé, de roubar a nossa comunhão, tanto que o próprio Deus vai dizer sempre aos seus servos: não temas, eu estou com você. Deus disse isso para Moisés: Moisés, não tenha medo, eu vou estar com você. Deus disse isso para Josué: Josué, não tenha medo, eu estou com você, não te deixarei, jamais te abandonarei. Deus disse para Elias: Elias, eu estou com você, volte para o caminho que você desviou. Deus está sempre nos dizendo: não tenha medo. E Davi, que escreveu esse salmo, em algum momento da sua vida ele teve medo. A palavra de Deus vai dizer que ele sentiu tanto medo de Saul que ele disse consigo mesmo: eu não quero morrer pelas mãos de Saul. E Davi foi para Gate, uma cidade longe dos territórios de Deus, e ele se escondeu lá. E a palavra de Deus vai dizer que ele ficou 1 ano e 4 meses lá, e ele não produziu nada, absolutamente nada. Olha só, um homem que foi ungido, que seria rei, um homem que teve experiências com Deus, mas ele sentiu medo, e ele foi dominado pelo medo. E foi durante esse tempo que ele não produziu nada. E o medo gera isso no nosso coração, a inexistência de nós gerarmos frutos para Deus. Sabia que esse é o tempo ideal de você estudar, fazer uma faculdade? Ou esse é o tempo ideal para você estudar com seus amigos online, pelo Zoom? Esse é o tempo ideal de você mandar mensagem para seus amigos, de criar um canal no YouTube, de você escrever algum livro? Esse é o tempo ideal de você produzir. Mas quando nós somos dominados pelo medo, nós nos paralisamos, até que Deus tirou Davi daquele lugar.
E não apenas do local físico, mas daquele medo que ele tinha. E ele voltou para Israel. E aonde ele ia, Deus ia trazendo livramento. Não tenha medo do Covid. Existe a possibilidade de você pegar o Covid. Existe também dentro dessa possibilidade a possibilidade de você passar muito mal. E dentro dessa possibilidade de passar muito mal ainda existe a possibilidade de você morrer. Mas não seja dominado pelo medo. Não seja dominado pelo medo. Existe o perigo, mas o medo ele é opcional. E essa praga tem destruído pessoas. Essa praga tem roubado a alegria das pessoas. Nós devemos nos isolar, sim, nós devemos evitar a aglomeração, mas se nós que estamos aqui dentro desse tempo fosse dominado pelo medo, a gente não sairia de casa, não estaríamos aqui. Quantas pessoas não podem mais fazer absolutamente nada porque estão dominadas pelo medo? Por isso, se liberte do medo, se liberte do medo. Pessoas morreram por causa do Covid, mas elas também não tiveram medo. Enfrentaram servos de Deus que passaram pela morte, mas tiveram coragem. Agora a gente não pode nem espirrar que o medo já gera em nós tantos pensamentos, ansiedades. Acalme o seu coração. Eu digo isso também para mim. Acalme o seu coração, Paulo Henrique. Acalme o seu coração, meu irmão. Acalme, não tenha medo. O salmista vai dizer, Davi diz, eu não vou ter medo de praga nenhuma. Parece que Davi estava nesses dias. Eu não tenho morte, mortandade, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Essa era a confiança do salmista. Ele não foi dominado pela praga do medo. Terceira praga que tem dominado as pessoas, e principalmente essa, o engano. Quantas pessoas estão sendo enganadas, principalmente por elas mesmas. O que hoje a psicologia fala, autossabotagem. Irmãos, pensa num tempo que a gente tem que pedir perdão a Deus, de se arrepender. Esse é o tempo de arrependimento. Quando Neemias ouviu sobre a notícia do seu país, ele começou a orar e a chorar e pedir perdão a Deus pelos pecados da nação. A gente tem dificuldade de pedir perdão pelos nossos pecados, imagina da nação, imagina da igreja, da família. Deus está nos convidando a viver a verdade. O salmista diz, pois a tua verdade, Senhor, será o meu escudo e broquel, será a minha proteção. Quantos enganos está entrando no coração e na igreja e também na família das pessoas. A verdade está indo embora do coração de muitas pessoas. A verdade. Por isso, meu irmão, eu digo para você, busca a verdade. Esse é o tempo de você confrontar as mentiras que talvez você está vivendo. As mentiras que talvez a sua casa está vivendo. Será que você pode falar assim, Deus, mostra a realidade da minha vida. Mostra a realidade da minha vida espiritual hoje. A realidade do meu casamento. Quantas pessoas estão divorciando nesses dias? Talvez um dos cônjuges acha que está uma maravilha, e o outro fala assim, eu não aguento mais. Sabe o que é isso? O espírito de engano, a praga do engano. Quantos filhos já odeiam seus pais? Quantos pais já não têm relacionamento com os seus filhos? Quantas pessoas já estão longe de Deus, mas nem perceberam e acham que estão bem? Esse é o espírito de engano. Nós precisamos restaurar a verdade na nossa casa, no nosso lar. Uma das canções que eu mais gosto, que é Eu Nasci de Novo. E o cantor vai dizer, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a realidade. Paulo, quando caiu daquele cavalo ali, quando ele caiu ali por terra, ele ficou cego, mas quando Ananias foi lá orar por ele começou a enxergar a verdade, como escamas caíram dos seus olhos, ele começou a enxergar. Quantas pessoas estão presas na escama da mentira, pessoas que estão vivendo aquilo que o Big Brother coloca no coração delas, que o pensamento de esquerda, comunista, marxista tem colocado no coração de muitos, pensamento feminista, pensamentos de aborto, tem destruído lares e casas e relacionamentos. Nós precisamos acordar para essa realidade. Pensamento de aceitação do homossexualismo como prática natural diante da Bíblia, isso não é verdade.
Sabe o que é isso? É o domínio do engano, e nós precisamos acordar para a realidade. Será que você não está aceitando alguma coisa dentro da sua casa que é errada, e você está falando, não, é normal? Não é normal. Eu digo para você, a praga do engano está destruindo as pessoas. E talvez a gente está olhando lá, nossa, o Covid está matando gente, sim, é verdade. Mas quantas coisas está destruindo a sua casa, o seu lar? Por isso, restaure a verdade. Restaura a verdade. Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a diretiva de Deus, você é liberto, você é livre. Por isso eu digo para você, busque destruir essa praga no seu casamento, destrua essa praga do engano na sua casa, na sua comunhão com Deus. Mostre para Deus aquilo que está sujo, aquilo que está podre. E eu digo para você, meu irmão, que essas pragas têm destruído mais do que o Covid. Porque quando um crente, um servo de Deus morre por causa de uma enfermidade, ele está com Cristo, ele está vivendo a eternidade, ele está vivendo a paz de Deus. Por isso, nós temos que preocupar com aquilo que nos afasta de Deus, que pode levar as nossas vidas à beira do colapso. Para encerrar, eu digo para você, aquilo que nós olhamos para a palavra de Deus como um alerta, que nós passaríamos por isso. Muitas pessoas estão chocadas, até crentes chocados com a situação, mas Jesus não nos deixou enganado. Ele falou, olha, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar pelas pragas, vocês vão passar pelas enfermidades, vocês vão passar pelas guerras, não se assuste, é o início das dores. Desde que o mundo é mundo, desde que Jesus foi ressuscitado, nós estamos vivendo isso, mas agora com mais intensidade. É um alerta para a igreja, acorde, acorde. E será que nós podemos dizer como Davi disse? Eu não vou ter medo, eu confiarei, Ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza, a minha proteção, Ele é o meu Deus. Irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de nós falar assim, Deus, eu preciso da Tua ajuda, Deus, por favor, o Senhor, meu Deus, se acontecer alguma coisa é porque é a Tua vontade, eu quero confiar e descansar no Senhor. Eu sei, a gente é dominado por tantos sentimentos, mas tome o Salmo 91 como uma experiência para você viver, não é um amuleto para você deixar lá na porta da sua casa e falar assim, agora o Covid não entra. Não é verdade, não é verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o povo que estava lá no Êxodo, eles sofreram com a praga, eles passaram pela praga, mas Deus deu proteção diante das pragas. Quando nós olhamos para a última praga, nós entendemos o que nós estamos passando nessa situação. Deus falou para aquele povo que viria o anjo da morte, e quem matasse o cordeiro e passasse o sangue nos umbrais, o anjo da morte não entraria naquela casa. Enquanto o povo estava comendo, os egípcios eram mortos. E também, possivelmente, também hebreus que não passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, morreram. Eu digo para você, os crentes não estão imunes às pragas. As pragas, seja ela o Covid, seja ela o engano, a instabilidade emocional, seja ela a frieza espiritual. Mas eu digo para você, se você passar o sangue de Jesus na sua vida, se você buscar a comunhão com Deus, Deus vai te guardar. Deus vai te proteger, Deus vai te sustentar, Deus vai te fortalecer. E sabe o que é interessante? Enquanto o povo estava morrendo, aquele sangue que havia protegido, também desse cordeiro, se tornou o alimento para que eles pudessem comer. Enquanto o povo estava no caos, o povo de Deus estava ali dentro, ceando em relacionamento com Deus. E eu digo para você justamente isso. Eu sei que está um caos, não é para a gente se alegrar com o caos, mas Deus está nos convidando a se alimentar do Cordeiro, a se alimentar da presença de Deus, porque a nossa terra não é neste lugar. Nós ouvimos notícias essa semana de servos de Deus que estão morrendo, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que estão passando por essa dificuldade, mas eu digo para você, nossa terra prometida não é aqui, não é aqui. E se nós morremos com Cristo, então é lucro. O problema é quando a praga da frieza
rouba a nossa comunhão com o Senhor. O problema é quando a estabilidade rouba de nós o relacionamento com o Espírito Santo. O problema é quando o engano entra na nossa casa e nós vivemos a mentira, e isso pode trazer consequências graves. E eu digo para você, acalme o seu coração, isso vai passar. Se isso não passar agora, Deus vai te dar força. Como o salmista diz, Ele é a minha proteção, Ele é o meu cuidado, Ele é a minha fortaleza para a gente passar por isso. Amém? Vamos orar. Eu queria orar pela sua vida, para que Deus pudesse fortalecer ainda mais o seu coração. Mas eu digo para você, não é uma reza, não é uma mandiga, mas é acreditar na palavra de Deus, em Salmo 91, que Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai te trazer força nesse momento. Pai, no nome de Jesus eu oro por cada vida, Senhor, que está nos assistindo nessa hora, que haja sobre eles a paz, a graça e a misericórdia do Senhor. Pai, quantas notícias terríveis nós estamos ouvindo, Senhor, mas nós não queremos ter medo, nós não queremos ser dominados pelo medo. Tira, Senhor, a ansiedade, tristeza, angústia do nosso coração. Pai, o mundo está difícil, mas a Tua graça é maior do que qualquer notícia ruim. Pai, nós oramos no nome de Jesus, visita cada casa, a cada lar, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, a Tua glória. Nós declaramos a paz de Deus, o cuidado de Deus, no nome de Jesus. Amém.